Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Escorpião, farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Escorpião, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Como carta número 1, nós temos aqui a energia da roda da fortuna. Como carta número 2, nós temos a energia da torre. Como carta número 3, Escorpião, nós temos aqui a energia do mundo. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver, né? Mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. E claro, Escorpião, bastante atenção. No final desse vídeo, hoje, tem o jogo das 3 cartas. O que é o jogo das 3 cartas? São 3 cartas, você escolhe uma delas, a 1, a 2 ou a 3. E a carta que você escolher, ela vai trazer uma mensagem da espiritualidade muito importante para você. Então o Escorpião já, escolha intuitivamente 1, 2 ou 3. Qual cartinha que vem na sua mente? 1, 2 ou 3. Então essa cartinha tem uma mensagem muito importante para você. Guarda na sua memória a cartinha que você escolheu, porque no final desse vídeo você vai conferir o jogo das 3 cartas. Escorpião, respira fundo, concentra. Vamos ver as cartas complementares aqui. Então, como primeira carta complementar, nós temos a energia do 2 de paus. Como carta número 2, nós temos o 2 de ouros. Como carta número 3, nós temos aqui um 8 de ouros. E como última carta da leitura, Escorpião, atenção, nós temos aqui um 8 de espadas. Escorpião, olha só. Você vai estar com a espiritualidade muito em alta essa semana. Eu vou fazer essa introdução, vou explicar isso aqui para você, porque os resultados, a previsão, ela tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Então é importante você saber disso para saber os porquês que as coisas vão acontecer ou não vão acontecer daquele jeito, tá? Então aqui, ó, você tem uma espiritualidade muito forte, você está com um sentido de intuição muito aguçado nessa semana, você vai ter uma percepção muito aflorada das coisas nessa semana também. Isso vai ser muito bom por um motivo, porque isso vai trazer para você a clareza referente a dúvidas. Então, você tem dúvidas, vai estar inseguro, vai estar não sei o quê. A questão do propósito vai estar muito em alta nessa semana. É como se você tivesse um grande objetivo. Claro que eu vou falar sobre trabalho, vou falar sobre relacionamentos, mas você tem esse objetivo, porém, de alguma forma nessa semana você pode ser testado a testar algo diferente, a conhecer algo novo, a mudar o caminho, Escorpião. Será que você mudaria o seu caminho? Pois é, durante essa semana você vai ter ali, talvez por influência de outras pessoas ou por causa do meio ambiente, a gente vai entender agora o que está acontecendo aqui, tá? Mas você pode ter aquela dúvida sobre o propósito, a dúvida sobre o chamado nessa semana, a dúvida sobre o... Será que eu estou indo no caminho certo? Então assim, ó, primeiro, você está indo no caminho certo, tá? Mantenha a sua proposta, mantenha a sua convicção, mantenha o seu caminho, por mais que seja uma semana, eu vou explicar aqui daqui a pouco, né, na sequência, mas por mais que seja uma semana bastante intensa, mantenha o seu foco e o seu objetivo. Isso vai ser muito importante. O propósito interno, ele realmente precisa ser seguido. Agora eu vou falar sobre trabalho e sobre relacionamentos e a gente vai ver como que isso se encaixa com a previsão da leitura. Então aqui, ó, no trabalho, você está entrando, tá, Escorpião, você está entrando em novas energias, isso fica muito claro aqui pela carta do mundo, tá bom? Só que o período, nessa semana, ele pode trazer um pouco de mudanças, sabe? Um pouco de dúvidas, um pouco de, tá, gente, mas não está acontecendo aquilo que eu queria. Não, por mais que eu estudei, fiz, me programei, impulsionei, elaborei as redes sociais, tô me dando bem com os colegas, por mais que eu tô fazendo, eu não consigo ver as coisas realmente acontecendo, tá? Então, claro que essa é uma sensação, esse é um sentimento, né, que pode, que é justamente a roda da fortuna, trazendo essas mudanças assim, internas. Será que eu estou no caminho certo? Trazendo dúvidas, né? E aí a gente chega num 2 de paus, aquele momento de reflexão, nossa, mas tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, qual que é o meu propósito aqui? É nesse caminho, nesse caminho, nesse caminho, nesse caminho? E se eu olhar, os 4 são positivos? Mas qual deles realmente é o que me chama? Você, lá no fundo você sabe por que você começou, tá, Escorpião? Então é muito comum que você tenha dúvidas nessa semana sobre o caminho, sobre o propósito, sobre o que fazer, o que desenvolver. E aí você pode ser testado nessa semana na questão profissional. Você pode querer, sei lá, se dedicar à música, por exemplo, né? Você quer trabalhar com música e aí alguém chama você numa empresa para trabalhar com idiomas.
É totalmente diferente. Tá, poderia adaptar, mas totalmente diferente as áreas, né? Se você está se propondo a música realmente, então mantenha o foco de onde você está indo. Se você está estudando administração e de repente chamam você ou tem uma oportunidade para você fazer outra coisa, vê se tem como conciliar, vê se está na mesma área, vê se está no mesmo caminho. Porque o 8, essa carta aqui é capciosa, tá? O 8 de espadas fala que você pode ter... Sabe quando os nossos sentimentos traem a gente? Quando a gente fica naquela dúvida do faço ou não faço, e a gente faz e pensa, ixi, rapaz, não era para ter feito. Ou a gente fica, faz, não faz e, mas eu deveria ter feito. Então, isso é quando as emoções, assim, elas distorcem alguma coisa e a gente fica confuso sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Então não esqueça o seu propósito no profissional, não esqueça por que você iniciou essa jornada, por que você está fazendo isso. Aqui também fala de alguns sacrifícios, né, nessa semana. Sacrifício é uma palavra muito forte, né, Escorpião? Mas aqui também fala de algumas renúncias que você vai ter que fazer. Vamos deixar assim, né? É mais tranquilo. Por exemplo, você vai ter que estudar uma quantidade X de conteúdo, mas está todo mundo indo para festa de carnaval. E agora, o que você faz? Vou para festa, depois eu estudo. Pois então, isso é o teste de propósito. O que é o propósito? Né? Então, essas situações assim, elas podem ser muito evidenciadas durante essa semana. 2 de paus aqui também, né? Você fez, e agora na hora de ter a colheita não está surgindo ninguém. Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Vou responder para você. Sim, você está indo na direção certa por causa da carta do mundo. Então aqui já anuncia, né, um novo ciclo que vai chegar na sua vida. Mas esse ciclo ainda vai chegar na sua vida. E essa é só uma semana. Então ela é uma semana que tem por perspectiva, né, ser uma semana bastante confusa, com algumas mudanças, com algumas novidades, alguns convites, alguém que falou para você, não, a gente vai abrir uma empresa juntos e vai dar tudo certo e a gente vai começar a investir, e do nada essa pessoa simplesmente abre a empresa com outra pessoa, não com você. Aí você pensa, poxa, mas será que era isso aqui mesmo que eu queria? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então assim, até tá muito forte aqui essa questão dos pensamentos e dos sentimentos trazerem dúvidas para você, se você está indo na direção certa. E Escorpião, você está indo na direção certa. É uma semana, sim, que você vai ter que gerenciar os acontecimentos, os imprevistos. Talvez nem tudo saia como você gostaria. Esse 2 de paus ele fala muito sobre o momento de reflexão, né? Só que junto com o 8 de espadas, ele está falando da reflexão sobre a própria pergunta. Eu estou no caminho certo? Tenho que fazer... Então, sabe, Escorpião, continua seguindo adiante, continua focando em você, continua se desenvolvendo. Essas dúvidas, elas fazem parte do desenvolvimento, tá? Só que você está, sim, indo num sentido de progresso e crescimento. Então, claro que é uma semana típica por causa do carnaval, estamos no mês de fevereiro, mas a direção, né, o contexto, a direção é para lá, você tem que ir para lá. E você tem que ir para lá mesmo, tá? Se você tiver muitas dúvidas sobre o que fazer, tá, busca a resposta dentro de si, tá? Mas a resposta, nesse caso aqui, dificilmente vai aparecer nessa semana, inclusive, porque é uma semana bastante confusa. Então tem muito mais ingredientes de confusão aqui e desorientação do que propriamente uma segurança. Por isso que a leitura está falando para você sentir a segurança no seu propósito, tá bom? Escorpião, vamos falar sobre relacionamentos, bastante atenção. Só quero lembrar você de deixar um joinha aqui no vídeo, que é muito importante. Deixa uma mensagem, inscreva-se no canal Escorpião, que é muito importante. Todo domingo tem vídeos novos aqui para você, feito com muito carinho, então seja muito bem-vindo. Deixa um joinha, deixa uma mensagem, se inscreva. No final desse vídeo tem o jogo das 3 cartas. Então, Velasco, eu não quero mais saber sobre relacionamentos. Pula o vídeo, vai lá no final e confere o jogo das 3 cartas. Vamos ver aqui relacionamentos para os solteiros, então bastante atenção. Escorpião. E depois para quem está namorando, noivo e casado. E aqui os solteiros, aqui é interessante, carta da torre com o 2 de ouros, tá bom? Aqui são imprevistos, aqui é o que eu vejo? Eu vejo alguém cancelando um encontro com você, ou você descobrindo alguma coisa muito importante sobre alguém. Tá? O descobrir algo importante é esse 8 de espadas que está ali na leitura também. Tá? Então assim, o que eu vejo aqui nessa situação? Uma situação bem complexa. Mas eu vou explicar para você conseguir identificar. Eu vejo que você está aguardando uma pessoa, você está esperando alguém, você está apostando em alguém, embora tenha
algumas dificuldades nesse desenvolvimento, nesse relacionamento, parece que vai, parece que não vai, parece que vai dar certo, não vai e tal. E aí nessa semana você acha a resposta que vai sanar as suas dúvidas sobre essa pessoa. E aí você vai descobrir alguma coisa sobre essa pessoa. Vai ser revelado para você alguma coisa que essa pessoa fez, faz, e assim, vai trazer a luz no fim do túnel que você estava buscando. Você já até desconfiava disso, que a torre, gente, quem estuda, a torre nunca é uma surpresa. Torre é sempre o desenvolvimento de algo. Lá no fundo a pessoa já sabe. Então assim, para os solteiros, tem muita informação aqui. A primeira informação é essa. Se você está ficando com alguém, você vai descobrir alguma coisa sobre essa pessoa que vai trazer respostas importantes sobre o possível relacionamento de vocês, tá? Pode ser que essa pessoa já ficou com alguém, pode ser que essa pessoa é casado ou namora alguém, por exemplo, mas enfim, aí você vai entender, agora eu entendi várias coisas, tá bom? E essas respostas vão deixar você mais livre, um pouco mais tranquilo, você vai ficar um pouco mais leve por descobrir essas coisas, tá bom? Então isso é sim muito importante. Aí, Velasco, é só coisa ruim? Não necessariamente. Aqui tá falando sobre descoberta, gente. Tá falando, você vai saber alguma coisa sobre essa pessoa. Presencialmente, rede social, fofoca, de repente alguém conta, né? Alguma coisa, de repente alguém mostra alguma coisa pra você. Você toma luz do conhecimento. Opa, agora eu entendi o que tá acontecendo. Para as pessoas que vão para o carnaval, bastante atenção, tá? Para os solteiros que vão para o carnaval, fazer festa, curtir, vão viajar e tal, e, né, enfim. Aqui tá falando para você ter bastante cuidado por causa da carta da torre e o 8 de espadas, tá? Claro, principalmente com DST, óbvio, né? Carta da torre com o 8 de espadas, mas também para você também ter atenção sobre o ambiente que você tá, pessoas que você tá saindo, né? É um clima mais de festa, é um clima de positividade, todo mundo se diverte, mas tem muita gente ali que aproveita dessa diversão para se aproveitar e tirar proveito de alguma situação. Então aqui já está saindo torre com 8 de espadas. Quem vai curtir o carnaval do signo de Escorpião, bastante atenção com quem você está, onde você está e o que você está fazendo. A orientação vem muito clara, tá, Escorpião? Então assim, bastante atenção os solteiros que vão pular a festa aí porque alguma coisa precisa ser evitada. Então bastante bom senso sobre o que você está fazendo. Falei ali dos solteiros, sobre alguém descobrir alguma coisa. Quem está namorando, quem está noivo, quem está casado, bastante atenção. Escorpião, vamos ver aqui, a carta da torre com 8 de ouros. Aqui está falando sobre progresso, tá? Mas aqui está falando sobre... o 8 de ouros é uma carta positiva, mas ela vem junto com a torre. Então aqui está falando de uma situação que vocês estão reavendo, vocês estão encontrando a solução nessa semana. Eu vejo aqui o casal se encontrando e resolvendo algum tipo de problema. Tá? Então isso fica muito claro aqui por causa do 8 de espadas e a carta da torre. O que é um problema, gente? O que é um problema? Às vezes é uma falta de comunicação. Às vezes, né, para quem está namorando, noivo, e para quem está casado. Eu quero ter um filho, o outro não quer. Não que isso seja um problema, mas a falta de equilíbrio da forma de pensar acaba resultando, né, momentos de conflito de pensamento. Então é esse tipo de conflito que eu estou falando aqui. Então um quer ir para a praia, viajar, o outro quer ir para as montanhas, e aí entra em conflito. Um quer vender o carro, o outro não quer vender o carro. Então tem a ver com esse tipo de comunicação, por causa do 8 de espadas, e aí vocês já estão passando por alguns dilemas, isso pode estar acontecendo, carta da torre com 8 de espadas, dilemas acontecendo na relação de vocês. Só que esse carnaval, essa energia, né, essa semana, ela vai trazer ali, de alguma forma, a resolução. Vocês vão dar um passo adiante nesse assunto. Vocês vão descobrir a resposta, vocês vão resolver essa situação, vocês vão, de alguma forma, evoluir positivamente. É isso que eu me refiro. Então, quando a gente tem a carta da torre com o 8 de ouros, está falando da recuperação da relação, recuperação do relacionamento, recuperação de um assunto, recuperação de uma situação que estava entrando em conflito. Eu queria uma coisa, meu marido queria outra, por exemplo, né? Então está falando de algo que volta a se estabilizar, e isso é muito importante. E pode ter sido um atrito bem pesado aí aqui entre vocês, tá, Escorpião? Pode ter sido um atrito bem pesado, um atrito bem profundo, né? Uma situação bem difícil de ser digerida, de ser conversada, sabe? Um assunto, uma revelação, talvez, enfim, alguém descobriu alguma coisa. Eu posso estar falando aqui de ciúmes, apego e tal, mas enfim, é uma semana que ela tem a tendência à resolução ou à recuperação
de algo importante dentro do relacionamento. Então, ainda assim, uma semana muito positiva. Escorpião, bastante atenção, hein? Essa semana, ela aponta para um lado positivo, mas ela é uma semana sinuosa, né? Uma semana tortuosa, né? Não de tortura, mas de ser assim, né? Para um lado e para o outro. Tem a rua torta lá em Gramado, coloca no Google depois. Gramado, rua torta, você vai ver, a rua ela é toda assim, ó. Então, não é aquela rua retinha que a gente vai de um ponto, né, o ponto A ao ponto B, tem caminhos ali. Me parece que a sua semana está muito parecido com isso, tá, Escorpião? Mas ainda assim é muito positivo, porque o que acontece nessa semana vem trazer para você a certeza. Então, até o que eu falei lá no trabalho, a questão da dúvida. Se você tem dúvidas, nada melhor que acontecer alguns eventos para que você tenha certeza. Se você está ficando com alguém e tem dúvidas se deve apostar ou não, nada melhor que você ter a clareza do que está acontecendo e saber, opa, então agora eu sei com quem eu estou me relacionando. Então realmente isso é muito importante. Escorpião, 3 cartas, qual cartinha você escolheu? A 1, a 2 ou a carta número 3? Aqui tem uma mensagem muito, muito, muito importante para você. Como que você faz para receber essa mensagem? Escorpião, bastante atenção. Na última quarta-feira agora, quarta-feira passada, eu fiz uma live aqui no canal e na live eu mostrei as cartas, as 3 cartas. Se você perdeu a live, se você não sabia da live, né? Se você não sabia que tinha live toda quarta-feira, então agora chegou o momento de você receber a sua cartinha. Como que você vai fazer isso? Esse aqui é o vídeo de quarta-feira, tá, Escorpião? Então esse aqui é o vídeo da live de quarta-feira. Se não estiver aparecendo aqui, ó, toca na tela do seu celular que já vai aparecer, tá bom? Clica aqui nesse vídeo, vai lá e receba a sua mensagem. Muito obrigado pela sua companhia, uma feliz semana e eu vejo você aqui nesse vídeo.